Aoba, meus catequizandos! Beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Catequista Conversa. Hoje, o primeiro Catequista Conversa aqui clerical, o primeiro membro ordenado que a gente recebe aqui no Catequista Conversa. Padre Edson, seja muito bem-vindo. Sua bênção, padre, tudo bem? Deus abençoe, Joe. Tudo bom? Tudo ótimo. Padre Edson, pessoal aí, esse é um programa que foi pedido, né? O pessoal ali tava pedindo nas caixinhas que a gente gravasse sem nem saber o perrengue que a gente tava passando para gravar esse Meu programa. Deus. Tem o quê? Olha, Umas 3 semanas que a gente tá tentando? Por tem que aí. ser estudado esse programa, porque, olha, complicado, viu? Complicado para sair. Mas tudo no tempo de Deus. O Kairos Tudo o chegou. tempo de Deus. Agora a gente chegou, a gente parou de viver no Cronos, agora a gente tá vivendo O o Kairos. Kairos. Padre Edson, caso alguém não te conheça, né? Quem é você, de onde você vem, o que você faz? Muito bem. Eu sou o Padre Edson Ribeiro. Eu sou da Diocese de Leopoldina, em Minas Gerais. Atualmente sou pároco na paróquia de São José Operário, na cidade de Ubá. E sou conhecido nas redes sociais por fazer um trabalho de evangelização usando cultura pop, mais especificamente os jogos, né? Mostrando que dá pra gente conciliar os dois universos e tirar muita coisa boa dali. Pô, é incrível. É o famoso padre gamer. Quadro O dos povo joguinhos, né? ficou conhecido como o padre dos joguinhos. Quadro dos joguinhos. Eu acho incrível. Inclusive, eu não lembro se eu cheguei a comentar isso com você, que você não é nem o primeiro padre que eu conheço que é tão gamer, assim, que eu convivi quando eu era criança com um padre gamer, que assim, se hoje já tem gente que vê com estranhamento, imagina ali 15 anos atrás, que era a época que eu convivia com o grande padre Marcelo, talvez esteja vendo, ele me acompanha nas redes sociais, se estiver vendo, um beijo o padre Marcelo, né, que imagina como que era ali, o padre juntava as coroinhas, as crianças iam para casa dele para fazer torneios de Street Fighter e ficava lá todo mundo jogando, era incrível. Foi o primeiro contato assim de eu ver que o padre era uma pessoa também, né? O padre não era só padre 24 horas por dia ali só fazendo missa, e quando não estava fazendo missa guardavam ele no armário ali da sacristia e tiravam depois pra ele Meu continuar. Deus! Mas o pessoal tem essa imagem mesmo, sabia? Sim, Quando eu fui para o seminário, eu já tinha alguns contatos com o seminário e tudo, e tinha muita gente que tinha essa imagem do período de formação como você reza 24 horas, sabe? E não que não seja uma vida intensa de oração, é uma vida intensa de oração, mas no sentido de que as pessoas resumem a espiritualidade ao ato de rezar, né? Inclusive, eu acho isso um pouco problemático, porque isso você condiciona as pessoas a uma vocação que às vezes não é dela, porque, por exemplo, a vida contemplativa não é uma vida para todos, né? Tem quem é chamado a sim. vida contemplativa e quem não é. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue conciliar as duas realidades, porque não somos do mundo, mas nós estamos inseridos nele. E são realidades que fazem parte do nosso cotidiano. A gente não consegue ser de todo isento dessa realidade, né? Sim, é óbvio que a vida de oração, a vida da espiritualidade envolve muito a oração, mas não Claro, é só obviamente. isso, né? A gente tem. Eu sempre bato muito nessa tecla aqui, já tá ficando chato o tanto que eu bato nessa tecla, mas assim, a gente tem que aprender a enxergar Deus além das coisas óbvias, além das coisas que já. É óbvio que você vai enxergar Deus nos sacramentos, é óbvio que você vai enxergar Sim. Deus dentro da igreja, é óbvio que você vai enxergar Deus no seu quarto ali à noite rezando, mas a gente tem que ir além, né? E aí você vai ter uma Uhum. vida, praticamente uma vida contemplativa, sem estar o tempo todo focado em Deus, você vai encontrar Deus em outras coisas, né? É Sim, aquela velha frase assim de que existem catedrais em todos os lugares para os olhos que sabem ver, sabe? é verdade. E é interessante, João, porque eu aprendi muito dessa dinâmica de perceber Deus em outras coisas não religiosas. Em primeiro lugar, com Santo Agostinho, porque Santo Agostinho tem aquela ideia de que não cai uma folha, né, da árvore sem que seja feita a vontade de Deus. Então a gente percebe que tudo tem a presença de Deus, né, no ato criacional, uma vez que Deus cria como se fosse um artista, digamos assim. Eu gosto muito dessa imagem, por exemplo, quando é apresentado no Gênesis. Claro que é uma forma que a teologia própria vai apresentar, da ideia de que Deus modela o ser humano
E quando ele modela, como qualquer artista, ele coloca um pouco dele ali, né? Aquilo, aí vem fugindo um pouco das coisas mais triviais, mas aí é a ideia da graça, né? A graça está sempre presente. Mas quando a gente olha, tudo aquilo que é criado tem um pouco de nós. E se nós somos pessoas de fé, se nós somos pessoas com valores, princípios, então as outras coisas que criamos também têm um pouco disso. Tem um pouco da gente ali, né? Aí vem Santo Inácio, que foi o segundo santo que me ensinou isso, que a gente precisa aprender a ver tudo em Deus, ou Deus em tudo, né? Sem cair num panteísmo, obviamente. É óbvio, óbvio. Essa visão, sempre bato muito nessa tecla, mas também sempre tem que ser lembrado que não é bagunça, né? Não é bagunça, Não não é é ir bagunça. não é ir para aquele extremo assim de não, Deus é uma energia, Deus está em Não, todos os lugares. não. Não, não é. Vou abraçar a árvore, Deus. Não é Não. isso, não é sobre isso que eu falo aqui nesse canal, não é isso que eu prego. Eu quero ajudar as pessoas a estar mais próximas de Deus com coisas que Uhum. às vezes nem passa pela cabeça dela. E eu gostei muito que você citou aí, pô, citou Santo Agostinho assim para mostrar que isso não é uma coisa nova. Não, de Não é jeito coisa nenhum. do Concílio Vaticano II. Não é Ixi, algo assim, muito pelo contrário. muito pelo contrário. É Se a antiquíssimo, gente for antiquíssimo. parar para poder pensar, tem dois santos que eu vejo como referenciais nesse tipo de leitura das coisas. O primeiro deles é São Justino Mártir. O Justino ele vem de um contexto de cultura grega, helenista, né? E quando ele vai começar a ter o contato com o cristianismo, ele começa a perceber que em outras culturas também existem valores que se assemelham aos valores do Cristo, os valores que tem na palavra. Então, ele vai trazer uma teoria, né, que muita gente hoje em dia não se debruça sobre isso, mas eu tenho lido muito sobre isso, eu busco aprofundar nessa dinâmica, que ele chama de sementes do verbo. Ele fala que Deus, quando cria, ele espalha sementes do verbo por toda a criação. Claro, o verbo por excelência vai se manifestar dentro da igreja por meio de Jesus Cristo. Mas as suas sementes estão presentes em todas as culturas. É por isso que aquele povo lá isolado, lá num cantão, quando tem um contato com o cristianismo, os jesuítas, por exemplo, passaram por isso, né? Quando chega num lugar para fazer o processo de catequização, eles percebem que, olha, tem coisas aqui que já são cristãs, entre aspas, Uhum. não foi ainda discernido, mas é a semente do verbo que está ali, porque é o processo de criação. Então, assim, tá latente, tá presente, ainda não aflorou, não germinou da maneira como devia, mas está presente, né? Sim, sim, E com aí vem certeza. aquela velha máxima que com certeza você já ouviu isso. Ah, tem muita gente que não é cristã e vive o amor, vive a misericórdia. É, justamente por isso, né? Porque os valores estão disseminados. E, Exatamente. e o outro santo, que aí já é mais específico, é São Basílio, né? Que ele vai pegar a ideia da carta que ele escreve aos jovens sobre a importância da literatura pagã. Aí lá ele fala, olha, nem tudo que é pagão é ruim. Tem muita coisa boa, tem muita coisa que tem que ser valorizada. Aí ele faz uma parábola, ele fala que assim como as abelhas passam de flor em flor, colhendo mel e separando o que é bom do que é ruim, a gente também tem que fazer isso. A gente passa experimentando e fica com aquilo que é saudável, digamos assim. O que não presta a gente joga fora, mas o que serve a gente retém. Ah, com certeza. A gente sempre tem que ter esse entendimento, né? Deus, o Deus que a gente segue não é um Deus que é verdadeiro, ele é a verdade. Ah, verdade, isso mesmo. Então, se a gente, como ser humano, como humano racional, consegue fazer coisas que são verdadeiras, a gente consegue se aproximar de Deus, mesmo que a gente não saiba que a gente está se aproximando de Deus. É só você, Uhum. pô, se você ler Aristóteles, ali você vê ali claramente que é um cara que sem nenhuma dica, vamos colocar assim, de Deus. É o cara que não conviveu com nenhum dos profetas, é um cara que veio muito tempo antes de Cristo, Uhum. e ele chegou o mais próximo que era possível de se chegar da verdade. Sim, O não é à cara toa que São conseguiu. Tomás vai resgatar ele depois, né? Exatamente, é o cara que conseguiu assim, falou: ó, tem que existir um Deus, esse Deus tem que ser único. Assim, é bizarro o quanto que aquele cara consegue chegar perto da verdade sem ter tido um Uhum. contato direto com a verdade. Então, assim,
Se Aristóteles conseguiu chegar perto, um cara quando tá criando um mangá, um cara quando tá criando um jogo, também consegue. Às vezes, eu costumo pensar que, às vezes ele já até conhece, sabe? Às vezes ele já até conhece, mas de maneira meio que inconsciente, sabe? Porque Uhum. existe essa sede de Deus. Todo ser humano tem essa sede do infinito, sabe? Mesmo que ela não acredite em Deus e tal, a gente carrega esse vazio latente dentro de nós que busca algo, busca algo superior que nos dê um sentido, nos dê um norte, digamos assim. Então, nessa busca de sentido, alguns vão se bandear para uma realidade que vai trazer a verdade, que no caso, para nós que professamos a fé em Cristo, é o cristianismo, mas você vai ter outros que vão seguir um outro caminho. Vão seguir um caminho que vai buscar respostas e que acaba que no fim das contas não é que seja a mesma coisa, mas tem a mesma essência. Busca o mesmo ideal, um ideal, vamos dizer assim, superior, digamos. Sim, então é aquilo, né? Não, eu não tô falando aqui para vocês que você pode substituir a missa, substituir a sua De oração jeito por nenhum. jogar um jogo, mas é plenamente possível você, assistindo um filme que não tem nada a ver com a fé católica, que não teve nenhuma intenção de fazer uma reflexão católica, você tirar algo disso. Até porque a gente sempre tem que lembrar que a arte ela é subjetiva. Uhum. Então, independente da intenção com que o autor escreveu aquilo, compôs aquela música, ou fez aquele jogo, ou fez aquele filme, ou fez aquele quadrinho, a partir do momento que você tá vendo aquilo, automaticamente você vai ter a sua interpretação baseada na sua visão de mundo, na sua construção. E você, como uma pessoa católica, inevitavelmente você vai arrastar aquilo pro seu catolicismo em alguns momentos, né? Então, assim, às vezes o cara não teve nenhuma intenção de traçar esse paralelo. Mas Sim, você, na sua interpretação artística daquilo, pela sua visão de uma pessoa católica, traça. sim. É legal ressaltar isso, Diogo, porque assim, a gente não fala, por exemplo, eu no meu trabalho eu não falo que sei lá, o Kojima, quando fez o Death Stranding, ele tinha uma intenção de falar sobre como o cristianismo. Não foi a intenção do Kojima fazer isso. Mas a gente, partindo da nossa experiência, da nossa realidade de fé, nós conseguimos ler sinais ali de realidades que fazem parte daquilo que nós acreditamos. Né? Continuando o Death Stranding, que é a ideia de relações, de contato, de presença, de você ter elos com as pessoas e que isso faz com que a humanidade se desenvolva. Ora, isso é vida de comunidade. Se você pega, por exemplo, Atos Apóstolos, é isso. Os cristãos tinham tudo em comum, repartiam os seus bens, etc. Pô, é um pouco disso. Claro que não vou dizer forçar a barra, mas é uma leitura interpretativa, até porque, como você disse, a arte ela é subjetiva. Né? Tem uma frase do Ferreira Goulart, que é muito famosa, que ele diz que a arte existe porque a fé, aliás, a vida é insuficiente, né? Ela é pouca. Então a arte é essa ideia de você sonhar e você extrapolar e ir para aquele ideal. Então, quando se produz algo artístico, digamos assim, você meio que coloca um pouco daquilo que você acredita, mesmo que aquilo seja inalcançável, mas tem um sentido. Aquilo traz um conforto, traz uma orientação ou coisa do tipo. Nossa, incrível. Mas eu acho que a gente tá pulando algumas etapas aqui, a gente foi se empolgando. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre como que começou essa sua relação com coisa nerd, com jogo, com mangá. Tô vendo um monte de quadrinho aí Tem no um monte de fundo, tem mangá um aqui monte de atrás, né? mangá. Aqui tem. Então, eu costumo dizer, Diogo, que eu sou fruto do meu tempo, né? Eu sou uma pessoa que nasceu no final dos anos 80, 87, e viveu intensamente os anos 90. E então, tudo que você Pro bem e possa pro imaginar, mal, né? Que pro se bem e tinha pro mal, naquela época. pro bem e pro mal. Então, por exemplo, eu fui uma criança criada à base de Cavaleiro do Zodíaco, Shurato e Hakusho. Então, era anime de porradinha na manchete assistindo. E ao mesmo tempo videogame, né? Videogame era a companhia da gente, né? Meus amigos, minha família, meus primos. Então era muito comum isso. E muita gente assusta, né? A ideia de um padre ter ligação com videogame e tal. Mas eu gosto sempre de lembrar o seguinte, que quando a gente olha alguns padres de uma geração um pouco anterior à minha, você vai ver que é muito comum outros tipos de hobby.
vai ter padre que gosta muito de futebol, etc. E agora você vai ver que vamos dizer assim, um clero que teve um contato mais com a dinâmica do digital, né, do videogame, da internet e tal, é uma outra mentalidade. Então, é só mudar os hobbies, né, na verdade. Então, Uhum. esse contato não é algo assim, vamos dizer, fora da realidade. Muito pelo contrário, é algo extremamente humano. Eu costumo dizer que antes de vir o Padre Edson, veio o Edson que jogava Master System quando era moleque. Entendeu? Então, que cresceu jogando Sonic, que cresceu jogando Mario. Então, isso é pregresso. E quando a gente se torna sacerdote, quando a gente é ordenado, ou então, não só ficando no campo da vocação sacerdotal, mas quando a gente abraça a nossa vocação, independente de qual for, a gente não joga a nossa história fora. E muito pelo contrário, Pelo inclusive, contrário. até um alerta. Se você faz isso, jogar sua história fora, você está fazendo um caminho muito errado. Porque você Deus não quer, pelo pode. contrário, né? Deus quer usar essa sua história, né? Justamente, ele quer usar essa história para que você seja humano e saiba dessas realidades. Então, eu vejo muito isso. Olha, Deus quer usar isso. Então, vamos usar isso? Vamos lidar com essa situação? Então, por isso, a questão dos jogos, da cultura pop no geral, nunca foi para mim uma coisa assim, um tabu. Nunca foi, né? Eu fui pro seminário, eu já estava com 21 anos. Nunca teve as E, cartinhas de Yu-Gi-Oh! Queimada? não, assim, lá em casa, graças a Deus, a gente nunca teve problema com isso. Eu acho que o máximo que rolou lá em casa é o clássico episódio do Dragon Ball O Mr. que Satan, né? o Mr. Esse, não, Satan, o pessoal tá, esse é é o difícil de pessoal defender. gritando Satan, Satan, minha mãe com o olho regalado. Mas, enfim, né? Eu acho que todo mundo. Esse é um momento canônico É. da gente. Mas quando eu fui para o seminário, isso era muito comum na minha vida. Eu larguei a faculdade para poder ir para o seminário, né? Eu fazia sistema de informação na época, então eu era programador. E eu tinha assim, o meu objetivo de vida era, quero me tornar programador para poder fazer desenvolvimento de jogos. Era isso que eu queria. Só que na época que eu fiz isso, lá em 2007, 2008, mais ou menos, é, desenvolvimento de jogos no Brasil era uma coisa assim impensável. Eu lembro que na época só existia uma faculdade no Brasil que era especializada em desenvolvimento de jogos, que era no Morumbi. E eu morava no interior de Minas Gerais. Como é que eu vou fazer isso? Então, falei, não, vou entrar para a área de dev, que eu já gostava, já tinha um certo contato, vou ser programador e de lá eu vou embora. Só que no meio desse processo de estudo, eu acabei tendo meu encontro pessoal. Já era de igreja, já nasci numa família cristã e tal, mas o meu encontro realmente se deu nesse período da faculdade. Tanto que eu tenho amigos da faculdade que até hoje eles brincam com isso. Ele falou assim: nossa, o Edson que entrou na faculdade e o Edson que entrou para o seminário são muito diferentes. Porque eu chegava para a faculdade e eu ria às vezes. Tinha uma amiga minha, né, Samira, que ela era de grupo de oração, tocava e tal no grupo de oração, e eu ficava implicando com ela por causa disso. E eu era, assim, pessoa metaleira de usar cabelo grande e tal, essas coisas e tudo. E eu ficava zoando. E de repente eu tava dentro dos grupos de oração, tava participando de grupo de oração universitário, tava junto. E ela achava aquilo o máximo. Tanto que até hoje a gente conversa de vez em quando, ela fala, cara, é muito legal isso. Né, como isso aconteceu e tal, porque eu pude ver tudo isso, essa mudança e tudo. Então, quando eu fui para o seminário, isso era muito latente. Tanto que dentro do seminário eu tinha um GameCube, que nem era meu, era emprestado de um amigo meu. E eu ligava ele toda quarta-feira, que quarta-feira era dia de folga do nosso seminário. Ligava ele toda quarta-feira na televisão da sala para jogar. Falei, vou jogar aqui, molecada. Os outros meninos, vou no cinema, vou dar uma volta, vou sentar numa lanchonete, num bar, alguma coisa com os amigos. E eu sentava na sala para jogar. Viu Zelda Wind Waker, Twilight Princess da vida. Nossa, bom E, demais. e aí o padre de Wilson, que era o meu formador, chegava. Você vai ficar aí, Edson? Eu falei, vou ficar por aqui, tá tudo Tô bem. exatamente onde eu quero estar, Onde né? eu estou bem. E só que uma coisa é importante ressaltar que assim, sempre foi muito natural e no sentido de tudo tem sua hora.
Tanto que é assim até hoje. Eu não vou deixar de cumprir as minhas obrigações como presbítero para poder jogar. Não vou deixar de atender uma pessoa porque estou ocupado com o joguinho. Não, cada um tem o seu momento. Então, por exemplo, hoje nós estamos gravando num horário que eu não tenho atividades, né? Então, tanto que inclusive foi um dos motivos da gente ter demorado a gravar. Enfim, É ocupado, é muito ocupado. é, Mas ocupado, é muito serviço. é perfeito essa última colocação que você falou, né? Que são coisas que vêm como um complemento, né? São coisas que vêm Uhum. ali como um adendo. Só que o foco da nossa vida, o olhar nosso sempre tem que estar voltado para Deus. Então, Sim, quando eu falo claro. dessas coisas que vão auxiliar nisso, mas o foco principal é isso. Então, assim, você como padre, não pode, né? Tipo, nossa, cheguei aqui atrasado na missa porque virei a noite jogando. Tipo, não, Não, não aí pode, não não dá. O pode, entendeu? máximo que já aconteceu, isso aí é uma história engraçada, é porque época quando tinha E3 ainda, e aí acompanhava os anúncios e tal, aí já aconteceu, por exemplo, de algum, alguma apresentação e tal. Eu lembro que teve um ano da Microsoft que rolou isso. E era justamente no horário da missa. E aí eu tava celebrando e eu ficava assim, pô, o que será que anunciou lá? Aí, isso aí já rolou, isso aí eu confesso que rolou, mas não deixei de celebrar por causa disso. A obrigação tá feita. Aí os meninos, tanto que no Twitter, onde eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, eles ficavam brincando muito. Aí eu colocava lá de vez em quando, gente, hoje tem apresentação da Nintendo, então, por favor, não me mandem nada, porque eu vou estar celebrando, eu só vou assistir depois. Aí o pessoal ficava lá mandando, padre, já acabou a missa? Tá muito bom. Eu falei, não, quando acabar eu apareço. Agora que você tocou no assunto, né? Como é que veio essa sua história com as redes sociais, né? De onde veio essa questão de pegar a sua paixão por cultura pop e o sacerdócio, misturar isso e colocar na rede social? Então, eu comecei a fazer o trabalho nas redes sociais um pouco antes da pandemia, né? E nem era como intuito de trabalho. Eu só queria estar porque eu sempre fui aquela pessoa de frequentar Twitter e ler notícia e saber do que está acontecendo. Acompanho jornalista de games e tal e tudo. Como eu já disse, eu fui criado nos anos 90, então eu era rato de revista de videogame. Então, lia revista de videogame assim compulsivamente. Então eu sempre tive esse lado de gostar dessa coisa do jornalismo de games. Então, quando eu entrei pro Twitter, eu ia mais para poder acompanhar. Então, aos poucos, eu comecei a fazer um comentário ou outro. Eu era uma pessoa religiosa, mas começava a colocar um comentário ou outro, tipo, será que vai anunciar isso? Será que vai anunciar aquilo? Será que vai ter isso aqui? Estou jogando isso, estou jogando aquilo. E as pessoas começaram a se interessar, em primeiro lugar, no sentido de uma curiosidade, e depois também por perceber assim, que é um fato legal. Algumas pessoas acham assim: o padre está fazendo gracinha com o jogo. E esses dias mesmo eu recebi uma mensagem dessa. O padre está falando uma gracinha aqui. Aí depois, quando eles entram no perfil e que eles veem que não é uma gracinha, assim, que a gente conhece o conteúdo, ele fala assim: não, calma, esse padre sabe mesmo, ele não está falando Ele sabe, besteira. tem Ele sabe do que ele está propriedade. falando, ele está propriedade que ele está falando. Tanto que daí nasceu o podcast que eu tive, né, que é o Project N, que foram 3 anos, quase 200 episódios só sobre Não. Nintendo, toda semana, eu e um grupo de amigos falando sobre isso. E o pessoal sempre achando, cara, um padre falando de jogo. Mas o estalo real de unir as duas coisas, porque num momento era só jogo, foi uma situação muito engraçada que eu gosto sempre de contar. Eu era padre numa paróquia de uma cidade bem pequenininha, mas do lado da cidade tinha uma outra cidade bem maior que tinha um colégio das Irmãs Marcelinas. E elas me conheciam e tal, me convidaram, padre, o senhor pode dar uma força pra gente aqui no colégio e tal. Então eu ia pro colégio uma vez na semana e passava lá o dia inteiro, atendendo confissão dos meninos, direção espiritual. Quando tinha uma missa eu celebrava, enfim, era assim. E um dia as irmãs, no mês de agosto, mês vocacional, me pediu, padre, o senhor podia fazer uma palestra vocacional para os meninos. Olha, tudo bem. E eu fui todo empolgado, preparei slides, fiz todo um preparo para aquilo. E assim, é engraçado lembrar disso. 300 moleque dentro de um auditório, um calor, um calor.
menino jogando bolinha de papel e Aquele caos. brigando, aquele caos instaurado, e eu lá falando, não, que vocação, é dom, vocação é sempre pro outro, nunca é pra gente, a gente precisa entender isso, e os meninos nem aí, eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer com essa molecada? E na época, isso continua até hoje, mas na época era mais. Na época eu tava muito ligado no Fortnite. Hoje eu ainda tô ligado no Fortnite, eu jogo Fortnite todo dia, mas na época eu tava muito mais. E aí eu falei assim, eu olhei aquele monte de menino de 13, 14 anos, eu falei assim, parei, peguei o microfone e falei assim, alguém que joga Fortnite? E Joe, foi muito engraçado a cena. Os moleques virando a cabeça assim, tudo assim, olhando assim, o que esse pato tá falando? Fortnite e tudo. Aí o pessoal levantou a mão, eu jogo, eu jogo, eu jogo. Aí eu fui explicando pra ele, falei assim, olha então, no Fortnite você joga com squad, né? Você pode jogar solo, mas o foco é o squad. São 4 pessoas e você não pode ficar com tudo pra si, você tem que aprender a jogar em conjunto. Você não pode sair correndo na frente rushando sozinho, porque senão o outro vai te matar e você prejudica o seu time inteiro. Então dentro da vocação é assim, você tem que estar junto com os outros. Não adianta você querer fazer tudo sozinho, você não consegue. Então vocação é sempre pro outro. E aí, daquilo ali, os meninos pararam, ficaram assim, meio de boca aberta. E eles falaram assim, Pato, você joga Fortnite? Eu falei, eu jogo. Qual que é a sua tag? Passa, eu quero jogar com você e tal. Aí eu falei, opa, tem, tem, tem uma coisinha aqui. Tem algo que dá para ser feito aqui. Porque até aquele momento, eu fazia isso para mim. Para mim, por exemplo, eu lia um livro, eu via um filme, e eu via elementos de cristianismo e espiritualidade, para mim isso. Mas depois que eu vi que dava para poder fazer isso para os outros, falei, opa, tem um campo fértil aqui. Dá para a gente trabalhar, dá para a gente aprofundar. E aí logo depois veio a pandemia, a gente acabou tendo que ficar trancado dentro de casa. Aí eu tinha um pouco mais de tempo. Eu falei, por que eu não começo a fazer umas lives aqui, conversando? E daí deu certo, o pessoal entendeu a proposta e foi embora. O resto é história, né? O resto é história, o resto é história. Pô, mas é muito bom. E assim, inclusive já fica aqui a dica. Se alguém, caso alguém não conheça, vai lá e segue, que é fenomenal. O Confessionário Gamer, pra mim, assim, é uma das coisas que eu fico mais ansioso pra esperar sair episódio novo. É O Confessionário confessionário. O Gamer. confessionário é muito engraçado porque o confessionário nasceu de uma brincadeira. Eu tenho amigos que jogam comigo que eles não são religiosos, não tem nada de religioso. Só que eles sempre brincam comigo com isso. Eles ficam, padre, aí a gente tá jogando Fortnite, aí eu mato algum inimigo e ele fala assim, isso não é pecado você matar os outros, não. Aí a gente fica brincando disso, aí daí nasceu o confessionário. E é muito engraçado por exemplo, esses meus amigos não são religiosos, mas eles falam comigo falam assim, cara, eu tinha uma visão de igreja muito diferente depois, antes de te conhecer e depois de te conhecer. Porque na minha cabeça a igreja é uma coisa intocável. É um lugar que não tem espaço para as pessoas, é só coisa de gente velha. E a gente vendo que você consegue conciliar isso, dá vontade até de participar. Dá vontade de estar ali, entendeu? Eu falei, poxa, é isso. É É isso mesmo. isso, sabe? É isso. Eu quero que as pessoas olhem, não para o Padre Edson, mas que elas vejam que tem espaço dentro da igreja. Você não precisa abrir mão do joguinho que você gosta, do mangá que você gosta de ler. Cara, dá para você conciliar as coisas. Claro que tem coisa que não presta, aí a gente tem que deixar de lado. Com Mas eu tô certeza, com falando certeza. no sentido da gente saber conciliar as coisas. Porque ainda existe muito forte nas pessoas essa ideia de uma santidade ligada à ideia do fugamundi, né? É fugir do mundo, eu vou viver numa redoma e que nada me toca, e aí fica a bolha. E aí Sim. nessa bolha, você não evangeliza ninguém, você não conhece ninguém, todo mundo pensa do mesmo jeitinho, uniformemente, e aí quando você lida com o diferente, Não você não consegue sabe lidar. lidar, não consegue E lidar. não consegue lidar com o diferente, e o diferente não consegue entrar pra ele também Justamente. entrar ser santificado. Não dá, é impenetrável, é quase impermeável às pessoas, né? E é um perigo, porque a religiosidade, ela tem esse perigo. Ela tem esse perigo de te cristalizar. Quando você olha, por exemplo, Nosso Senhor, e a gente vê a dinâmica que ele tem junto do povo, a gente percebe que quando ele vai tratar dos fariseus, ele denuncia justamente isso, essa ideia de cristalização daquilo que era para poder trazer liberdade, né? Aí Santo Agostinho de novo, né? Ama e faça aquilo que quiseres. Se tem amor depositado naquilo, está no caminho certo, etc. Agora as pessoas estão preocupadas com a rigidez, né? Com a rigidez no sentido de
isso pode, isso não pode, aí volta lá na teologia manualística da Idade Média, né? É, que não vai responder às nossas necessidades de hoje. Não Quem vai, dera se não vai. responder, seria tão mais fácil, mas não Sim. responde. Só pegar um manual, assim, né? Eu sempre Ah, dou sabe exemplo aqui, da. como é que Que funciona isso aqui? não é uma tabela de Excel que você coloca ação X igual pecado, ação Y igual não pecado. Não é assim que funciona. É, tem gente que quer uma fé de algoritmo. Uma fé de Sim. algoritmo. Você coloca lá a fórmula, tá lá o prompt, lá deu enter. Bom, deixa eu ver se você vai pro céu. If, faz Ih, um monte de você não if vai. else, né? Faz um monte de if If else else, ali e acabou. pronto. Ó, deixa eu aqui, ó. Bateu lá, São Pedro bateu no prompt. Eu falei, ih, rapaz, você não vai não. Tem uns trem aqui que complicou. E dentro dessas obras, assim, você pode citar algumas que você consegue enxergar muito esses traços, assim, de cristianismo escondido, vamos dizer assim? Você diz de quê? Porque tem muito tipo de obra. A gente tem que Vamos ficar no afunilar. videogame. Vamos ficar no No videogame, então. videogame, tá. Vamos lá. Eu gosto muito do Destiny, né? O Destiny ele tem uma ideia do viajante, que é uma entidade meio que governa o mundo, etc. E ele tem os mensageiros, né? Que vão anunciar a palavra do viajante. Então é bem parecido com a dos apóstolos, mas assim, é um pouco mais subjetivo, digamos assim. Você precisa fazer um pouco mais de esforço para ver isso. Mas tem outros que são mais interessantes. Por exemplo, Ori in the Blind Forest e The Wills of the Wisps é muito bom, porque ele trata a ideia do sacrifício, da ideia de se entregar a vida pelo outro, o amor total, entregue, rendido. Tem muito de espiritualidade ali. Dragon Quest, alguns deles tem bastante, principalmente o 11 tem bastante coisa O 9, eu não interessante. sei se você já jogou o Dragon Quest 9. O 9 eu não joguei, mas O 9 você literalmente joga como um anjo. Então. Ah, então, top. O Dragon Quest tem muito. Dragon Quest talvez seja um dos mais escancarados, porque, por exemplo, o Dragon Quest tem igreja, né? Você salva dentro da igreja, todos os jogos do Dragon Quest. Agora, tem uns que são críticas, entre aspas, mas que são boas críticas. Por exemplo, Final Fantasy X. Final Fantasy X é uma crítica no sentido de a história se passa num mundo onde existe a sacerdotisa, a Yuna, e que ela tem que expulsar o sim, que significa né, pecado, né? E aí depois você descobre que a religião que ela faz parte, ela é meio corrompida, na verdade é um plano das pessoas e tal. Então aí tem muita gente que critica, fala assim, ah, mas é uma crítica à igreja. Eu falo assim, não, não é uma crítica à igreja. É uma crítica de quem usa a igreja para poder fazer coisa que não devia fazer. Porque o caminho tá certo, o caminho tá ali de mandar o mal embora, de trazer um mundo novo, um testemunho. Então, assim, até mesmo quando tem essas críticas, é bom a gente ter um olhar legal. O Plague Tale, não sei se você jogou, Conheço, conheço. que é o dos ratos lá, que o pessoal tem nojo dos ratinhos, que o último boss é um bispo, né? Aí muita gente fica assim, ah, mas você tá matando o bispo. Assim, cara, mas o bispo é um herege, isso é muito claro dentro da história. É falado lá que ele usa magia negra, que ele se vendeu, etc. Então, é uma crítica, mas é uma crítica boa. Sim, tem que saber. Sabe um que eu tava pensando recentemente, que é muito legal? É o Journey. Já jogou o Journey? Imagino que sim. Journey é totalmente vocacional. Cara, é incrível, assim, e eu acho que o plot twist ali do final do jogo, né? Não, acho que não dá nem pra chamar de spoiler, tem quantos anos Journey? Já tem mais de 10 anos Journey, não tem? Tem, bem, acho Tem que mais de uns 10 15 anos, anos então já. assim, caso você não soubesse, vai tomar um spoiler aí e triste, mas o ponto do É. Journey é que você passa ali o jogo inteiro, um jogo meio de plataforma, tudo, e você faz ele em conjunto com, com outro personagem, e só no final do jogo você descobre que você estava jogando online, aquele ali era outra É, pessoa. é. O ponto, tipo, o plot twist do jogo é você no final descobrir que você não tinha uma Você inteligência não estava artificial. sozinho. Você não estava sozinho. E, cara, É. eu acho isso tão bonito. É Você. muito bonito. O Journey tem a ideia da vocação, porque ele tem aquela coisa, né? A montanha, a jornada até a montanha. Aí você fica o tempo inteiro do jogo olhando a montanha. E a vocação é isso, né? Eu quero chegar naquele ponto. Mas para chegar naquele ponto você vai ter dificuldade, você vai ter momento bonito, vai ter momento triste, momento complicado. Mas o seu objetivo tá ali, né? E Uhum. você nunca tá sozinho, como você disse, tem mais pessoas em volta. E assim, e você às vezes vai passar raiva jogando ali, vai tá xingando, nossa, esse IA do jogo é horrível, não sei o quê, e aí no final você Uhum. descobre que é uma pessoa, você toma um É uma choque. pessoa. E isso é uma coisa que a gente faz na nossa vida, a gente frequentemente Uhum. se associa às pessoas assim e
às vezes não para pra pensar que a Desumaniza, né? pessoa. Desumaniza, exatamente, essa palavra. Você não pensa que a pessoa que tá ali na sua frente é uma pessoa, a pessoa que você encontra na Sim. rua, a pessoa que te atende em um restaurante, a pessoa que você não. Você trata, às vezes você trata alguém mal porque naquele momento você não parou pra pensar que aquilo ali é uma pessoa, um ser humano amado Uhum. por Deus. E você desumaniza ela. E aí o final o jogo vem pra dar essa porrada assim de tipo, ó, essa pessoa que tava ali, que às vezes E é você uma porrada xingou, mesmo. que às vezes você falou, pô, nossa, mas esse jogo tá ruim, tá mal programado, não tá funcionando, era outra pessoa que talvez também tivesse te xingando ali do lado dela. Mas com certeza, com certeza. Isso rola assim, à torta é direito, né? O Death Stranding tem um pouco disso também, porque o Death Stranding ele tem esse multiplayer que não é intencional, né? Você tá andando e você precisa chegar num ponto mais alto, você não tem recurso e de repente você olha do lado, alguém que passou por ali, o outro player deixou ali uma escada para você, deixou uma corda. Então é a ideia, tipo, olha, você pode se ajuda se você quiser, mas se você ajudar, você vai ser ajudado depois, né? Então acaba sendo essa coisa cooperativa. É, você nem sabe se alguém vai passar por ali, mas Não, pode ser não que sirva pra sabe. alguém, então você deixa, porque, pô, vai que eu consigo ajudar outra Vai pessoa. que, né? E naquela expectativa de criar uma comunidade onde as outras pessoas pensem assim e você possa ser ajudado no futuro também. Justamente, justamente. Olha, isso é viver comunidade. Isso é viver comunidade. É, a ideia, por exemplo, do legado cristão é um pouco disso. É, alguém vem, lança semente, mas você não tem garantia que ela vai germinar. Mas é aquela semente lá de trás que vai alimentar, vai dar o fruto lá na frente que vai alimentar uma outra geração. Né? E assim a gente vai Perfeito. continuando. E eu acho isso lindo, pensar que, por exemplo, que nós somos frutos de alguém que veio antes de nós e que experimentou Jesus Cristo, testemunhou Jesus Cristo e lançou a semente. E aí a gente está aí. Nossa, perfeito. No final, todo programa eu sempre peço pra pessoa fazer umas considerações finais sobre tudo que a gente conversou. Mas com o senhor eu quero fazer uma coisa diferente. Pra gente ir Ih, ó, encerrando, medo, medo. top 3 melhores jogos que você já jogou e uma pequena explicação pra cada um deles. Ai, meu Deus, nossa, você me Eu sei que coloca eu no. fiz uma pergunta horrorosa, é difícil, até dói pra responder, mas. Tá, tá, vamos lá. Top 3. Bem, vamos começar então. Cara, vai ser muito previsível, mas vamos lá. Eu acho que em terceiro lugar, eu vou colocar o Death Stranding. Eu vou colocar o Death Stranding porque realmente ele mexeu Um, né? comigo. O primeiro, o segundo ainda não joguei, né? Ah. Ainda faltou verba para isso. Vai chegar o momento, vai chegar o momento. Mas ele mexeu muito comigo na época, porque eu fui totalmente desacreditado do jogo. E aí na época deram na Epic de graça, eu peguei. Falei, vou jogar, vamos ver o que que é. E aquilo me prendeu de um jeito, mas de um jeito que eu assim, eu não conseguia sair dele mais. Foi bizarro a forma como ele me prendeu. Mas, assim, muito, muito positivo mesmo. Segundo lugar, eu vou colocar eu vou fazer um combo, tá? Você me desculpa, porque os dois estão juntos, mas eu vou colocar o Zeldinha, tanto Breath of the Wild quanto Tears of the Kingdom. Ah, não, isso aí Porque os dois pode, uma em pode, contar como, continuação da pode outra. contar como um só. Mas na verdade não vou colocar nenhum dos dois. Eu vou colocar o meu Zelda favorito, na verdade, que é o Zelda Majora's Mask. Esse É, jogaço, jogaço. porque o Majora's Mask ele tem. Foi a primeira vez que eu tive contato com um jogo que me mostrou assim que podem existir camadas nas histórias. Que não é só um boneco pulando de um lado para o outro ou usando uma espadinha para matar bichinho, não, porque ele tem camadas de relações, por exemplo, toda a história ali do Skull Kid com as fadinhas que são amigas dele e que ele queria só ser aceito e ele não era. É muito legal isso, sabe? Até hoje é um jogo assim que eu recomendo muito que as pessoas conheçam porque ele é muito profundo. E existe até uma crítica, o pessoal fala que não sabe como é que ele recebeu a classificação indicativa dele de 10 anos, porque ele é muito sombrio, muito trevoso. Nossa, Mas muito. é. Aquela Mas lua lá me persegue nossa, nos pesadelos até hoje. gente, e ele tem uma história particular para mim, porque eu jogava isso com os amigos, assim, virar noite jogando aquilo, para poder fazer. E o último, tá aqui do meu lado, que ele não sai do meu lado,
é esse queridinho aqui, que é o Super Mario Mario 64? 64. Nossa, esse também é. Esse é o jogo da minha vida, Mario 64. Por isso que ele fica aqui do meu lado, de vez em quando. Eu tenho uma televisãozinha aqui de De tubo, de vez em tubo? quando eu ligo ela pra jogar. E o Mario 64 é o jogo da minha vida, porque com certeza foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E foi o primeiro, assim, contato maior de jogo mesmo, assim, de pegar. Porque antes eu jogava muito assim, locador e tal. Eu tinha muito contato com o Sonic no Master System, mas o 64 foi aquele jogo que eu peguei e falei assim: uau, isso aqui é diferente, essa liberdade que ele dá. E passava horas, mesmo já tendo zerado, pegando 120 estrelas, passava horas imaginando histórias no jardim do castelo para poder falar assim, ah, não, porque eu tenho certeza que se eu fizer isso aqui, vai acontecer isso e tal. Então, assim, é um sandbox, assim, fantástico, fantástico, fantástico. Até hoje, muita gente critica, mas eu acho que ele envelheceu super bem, super, super bem. Envelheceu, eu tava jogando ele recentemente, a versão de DS dele. Envelheceu assim, bem Então, demais, assim, demais, vale demais. muito a pena jogar ele, né? Quem tem Switch hoje tem acesso a ele aí no Switch, bem fácil para poder jogar. E é isso, eu poderia citar mais um monte, mas eu fiquei nesses daí porque esses são os queridinhos. Ó, perfeito. Padre, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo Que aqui. isso, meu Foi, querido, é uma foi alegria. incrível, foi muito bom. Vai ser chamado mais vezes, pode ter certeza. E Voltaremos, só chamar. muito, muito obrigado. Para você também que assistiu até aqui, não se esqueça de curtir. Comenta aqui embaixo qual que é o seu top 3 de jogos da sua vida, quais são os jogos que você mais gosta. Comenta outras pessoas que você quer ver aqui no quadro também. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também gosta que é católico e gosta de jogar videogame. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Tchau, tchau.